Você está diante de uma decisão difícil e importante? Deseja viver uma vida com sabedoria, prosperidade, honra e paz? Quer descobrir o caminho para uma vida longa e protegida do mal? Então, venha meditar em Provérbios 3. Provérbios 3 diz: Filho, não esqueça os meus ensinamentos, lembre sempre dos meus conselhos. Os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. Não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarde-as sempre bem gravadas no coração. Se você fizer isso, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. Quem não gosta de uma pessoa que é leal, de uma pessoa que é fiel? Deus se agrada de quem é leal e fiel aos seus ensinamentos. Quando você conhece pessoas que você pode confiar, que são leais, que honram os compromissos que foram prometidos, quando você conhece uma pessoa que é fiel, você também gosta dessa pessoa. Você sabe que pode confiar nela. Então, não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarde-as sempre bem gravadas no coração. Se você fizer isso, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Então confie no Senhor de todo o coração. Não se deixe dominar pelos seus sentimentos, pelas suas emoções. Quando seus sentimentos quiserem guardar mágoa, confie no Senhor de todo o coração. O Senhor diz: perdoe. Então confie no Senhor de que perdoar é melhor do que guardar a mágoa. Confie no Senhor de todo o coração. Quando o seu coração sentir que está batendo forte por alguém que está longe do caminho de Deus, confie no Senhor de que aquela pessoa não é para você. Confie no Senhor de que a pessoa que anda longe de Deus não tem pacto com Deus e não vai ser boa para você. Confie no Senhor de todo o coração. Domine sobre a sua emoção. Domine sobre o seu coração e confie no Senhor, nos ensinamentos do Senhor. Você sabe que aquela pessoa já passou a perna em várias pessoas em contratos, mas aquela pessoa ofereceu uma proposta muito tentadora para você. Confie no Senhor de todo o coração e não faça esse contrato. Tome o seu coração e confie nos ensinamentos do Senhor. Os ensinamentos do Senhor revelam que quando uma pessoa é desleal, é infiel nos contratos, engana outras pessoas, ela também vai fazer isso com você. Então, por mais que pareça tentador uma proposta, confie no Senhor de todo o coração. Confie no Senhor. O Senhor ensina na palavra dele que quem não honra ele, quem não teme a ele, vai trazer prejuízo e dano para as pessoas ao seu redor. Então confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. A própria inteligência muitas vezes quer dizer: mas eu posso mudar essa pessoa. Essa pessoa pode vir até Jesus, eu posso casar com ela e depois alinhar as coisas. Eu posso assinar esse contrato, essa proposta é muito tentadora, ela é muito boa. Ele não vai me enganar. Ele está prometendo que vai cumprir. Não se apoie na sua própria inteligência. Confie no Senhor de todo o coração. O que o Senhor diz na sua palavra é a verdade. Confie no Senhor de todo o coração. Entregue todo o seu coração para os ensinamentos do Senhor. Decida com a razão da palavra do Senhor.
e não se apoie na sua própria inteligência. A própria inteligência muitas vezes vê a aparência, mas a palavra do Senhor traz a verdade. Lembre de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Ore a Deus sempre que tiver que tomar uma decisão difícil, sempre que tiver que tomar uma decisão importante. Lembre sempre de consultar a Deus. Lembre sempre de fazer uma oração e colocar o propósito diante de Deus, e Ele lhe mostrará o caminho. Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor. Temer significa respeitar. Respeite o Senhor. E como que você respeita o Senhor? Você respeita quando você coloca as questões diante dele em oração. Você está mostrando que está preocupado em saber a opinião dele, em saber o que ele tem para você. Então respeite o Senhor e não faça nada que seja errado, pois isso será como um bom remédio para curar as suas feridas e aliviar os seus sofrimentos. Quando você já tomou uma decisão errada e está sofrendo por causa da decisão errada, e você começa a perguntar a Deus o que fazer, Ele traz o bom remédio. Ele cura as feridas, ele alivia os sofrimentos. Adore a Deus oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Faça isso e os seus depósitos ficarão cheios de cereais e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Sempre que você honrar a Deus com a parcela dos seus ganhos, com as suas ofertas, sendo generoso, Deus honrará você. Deus sempre recompensa aqueles que o honram e aqueles que o adoram, aqueles que devolvem o dízimo a Ele, que confiam nele, recebem a recompensa que vem dele. Não tenha medo de devolver o dízimo. Existe uma promessa. Quando você adora a Deus, adorar significa reconhecê-lo em primeiro lugar em sua vida, ele com certeza honrará você. Se ele não honrar você, você pode deixar de devolver o dízimo no mês seguinte. Mas faça uma prova de Deus. Devolva o dízimo e diga: Deus, prospera agora tudo o que o Senhor me entregou. Se ele não prosperar, então você pode deixar de devolver o dízimo. Você pode dizer: Deus, existe uma promessa de recompensa e eu fiquei em débito, então eu não vou mais devolver porque eu senti que ocorreu a falta. Mas seja fiel a Deus. Deus certamente honrará você. Filho, preste atenção quando o Senhor Deus o castiga e não se desanime quando ele o repreende, porque o Senhor corrige quem ele ama, assim como um pai corrige o filho a quem ele quer bem. Muitas pessoas fazem coisas erradas e a vida lhes vai bem. E você olha de fora e pensa: como pode? Essa pessoa faz coisas erradas e a vida caminha bem. Deus tem o tempo de realizar o seu juízo. De repente, eles são descobertos. De repente, eles caem. De repente, eles tropeçam. E esse de repente, quando chega, vem de um só golpe, porque Deus faz com que o mal pague todo o mal que pratica. Mas quando você segue a Deus e você é filho dele, ele castiga. E ele castiga logo em seguida. Perceba que sempre que você anda com Deus e você faz algo errado, você recebe o castigo. Você percebe que logo em seguida algo vai mal. Deus faz isso porque ele ama você. Por ele amar, ele corrige, para que você aprenda e não repita o erro. Então não olhe para os maus, olhe para o seu relacionamento com Deus. Deus castiga porque ele ama. Que bom que toda vez que você faz algo errado, você
recebe o castigo. Isso é um sinal de que Deus está bem perto de você. Feliz é a pessoa que acha a sabedoria e que consegue compreender as coisas, pois isso é melhor do que a prata e tem mais valor do que o ouro. Do que adianta uma pessoa ter muito dinheiro se ela não entende a vida? É muito melhor você compreender a vida, porque entendendo a vida você pode viver uma vida com propósito, com sentido, com felicidade, com prosperidade, com longevidade. Quando você compreende que você está aqui porque Deus é que dá o fôlego de vida, quando você compreende que você tem um compromisso de cuidar do seu corpo, porque foi Deus que deu esse corpo a você, então você não bebe, você não fuma, você não se vicia em drogas. Quando você compreende que Deus quer que você tenha uma vida em família, prosperando, você não se envolve com pornografia, com adultério, com prostituição, porque você busca o relacionamento conjugal, matrimonial, você guarda a fidelidade, honra o seu cônjuge, você cuida dos seus filhos. Quando você compreende a vida, então você toma as decisões certas. Muitos pais e mães estão buscando sair em baladas, em festas, querendo viver, recebendo convites para as tentações do mundo, esquecendo do seu compromisso no seu matrimônio com os seus filhos, porque eles não compreendem as coisas. Eles estão iludidos, procurando uma diversão, preenchendo o vazio da alma com uma noite com uma pessoa fora do casamento, quando poderiam compreender o valor do seu casamento, da sua vida e de Deus como aquele que dá o Espírito Santo e dá sentido e propósito na vida. Então, do que adianta a pessoa ter muito ouro e prata e não saber valorizar a vida, porque não compreende as coisas? Por isso, feliz é a pessoa que acha sabedoria e que consegue compreender as coisas, pois isso é melhor do que a prata e tem mais valor do que o ouro. E o compreender as coisas não é só compreender na razão, é compreender emocionalmente, é ter o espírito e as emoções guiadas pela direção dos ensinamentos de Deus, que dá paz, convicção, certeza de que o correto é o correto e de ter a inclinação, a vontade, o desejo, a alegria de fazer o que é certo. A sabedoria é mais preciosa do que as joias. Tudo que a gente deseja não se pode comparar com ela. A sabedoria oferece uma vida longa e também riquezas e honras. Então, é recebendo a sabedoria que se tem uma vida longa, uma vida cheia de riquezas e uma vida com honras. A paz, as riquezas, as honras, elas vêm com a sabedoria. E a sabedoria, ela vem do relacionamento com Deus. Veja, a sabedoria, ela torna a vida agradável e guia a pessoa com segurança em tudo o que faz. Os que se tornam sábios são felizes e a sabedoria lhes dará vida. Com a sabedoria, o Senhor Deus criou a terra e com o seu conhecimento ele colocou o céu no lugar próprio. No verso 19, você vê que sabedoria está em letra maiúscula. Essa sabedoria corresponde à pessoa de Jesus Cristo. Então Deus, Pai, quando começou a criar todas as coisas, ele estava juntamente com o Filho, que era Jesus, e o Espírito Santo também estava junto. Então, com Jesus, o Senhor Deus criou a terra. Jesus
estava com Deus quando tudo foi criado, e com o seu conhecimento ele colocou o céu no lugar próprio. Com o conhecimento do próprio Deus, as coisas, o céu, foi colocado no seu lugar. Não só o céu, tudo. Verso 20. A sua sabedoria, a sabedoria de Deus, fez os rios nascerem e fez as nuvens darem chuva à terra. Então, como nós dissemos, Deus colocou o céu no lugar próprio. Agora no versículo 20, ele também fez os rios nascerem e fez as nuvens darem chuva à terra. Ele colocou os rios e as nuvens também no seu lugar. Filho, tenha sempre sabedoria e compreensão, e nunca deixe que elas se afastem de você. Nunca deixe que a sabedoria e a compreensão se afaste de você. Sempre decida com base na sabedoria e na compreensão dos ensinamentos do Senhor. Sempre pense a respeito do que Deus faria aqui. Deus faria isso que eu estou fazendo? Deus agiria como eu estou agindo? Será que as minhas palavras, as minhas atitudes estão alinhadas com a sabedoria de Deus? Elas lhe darão vida, uma vida agradável e feliz. Você caminhará seguro e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo a noite inteira. Você não ficará preocupado com os desastres que caem de repente, como uma tempestade sobre os maus. Pois o Senhor Deus lhe dará segurança e nunca deixará você cair numa armadilha. Sempre que puder, ajude os necessitados. Sempre que puder, ajude os necessitados. Não diga ao seu vizinho que espere até amanhã se você pode ajudá-lo hoje. Se você pode ajudar agora, então ajude. Não planeje nenhum mal contra o seu vizinho. Ele mora ao seu lado e confia em você. Então ajude os necessitados. Não diga não para o seu vizinho. Se você pode socorrer o seu vizinho, socorra ele. E não planeje nenhum mal contra o seu vizinho, porque ele mora do seu lado, ele confia em você. Nunca discuta sem motivo com alguém que não lhe fez nenhum mal. Nunca xingue ninguém, nunca entre em discussão por nada. Não tenha inveja dos violentos, nem faça o que eles fazem, pois o Senhor Deus detesta os que praticam o mal, mas é amigo dos que são direitos. Por que ter inveja daqueles que prosperam, corrompendo e praticando o mal? Eles estão prosperando porque estão praticando o mal. E também não tenha inveja, mesmo que a pessoa seja boa. Se a pessoa é boa, anda nos caminhos de Deus, está fazendo tudo de forma correta, honesta, sincera, verdadeira, transparente, por que ficar se comparando com a outra pessoa? Use o seu tempo se esforçando, aprendendo, estudando, crescendo, melhorando e cuidando do seu jardim. Você também vai receber excelentes resultados quando, ao invés de se comparar com o vizinho e guardar inveja, começar a cuidar do seu terreno, do seu gramado, da sua casa, da sua família. Basta que você cuide muito bem e faça tudo para crescer em sabedoria, e você terá os resultados esperados. Não guarde inveja. Inveja paralisa. Inveja é comparar a vida com a vida do outro. Inveja é olhar demais para o que é do outro. Não olhe para o que é do outro. Olhe para o que é seu. Cuide daquilo que é seu. Cuide do seu relacionamento, da sua família, da sua vida. Cuide de si mesmo, para que você cresça, aprenda e tenha sabedoria. O Senhor amaldiçoa a casa dos maus, porém abençoa o lar dos que são corretos. Seja correto, você vai receber a bênção de Deus. Você certamente será abençoado. Agora,
O Senhor amaldiçoa a casa dos maus. Aqueles que são maus, que se entregam para a inveja, ficam amaldiçoados, não conseguem avançar. Aqueles que se entregam para o adultério ficam amaldiçoados, a sua casa carrega um peso da infidelidade, da mentira no relacionamento. O Senhor amaldiçoa a casa dos maus, os que não cuidam do seu corpo, do sono, da saúde, dos seus negócios, acabam sendo amaldiçoados. Porém, abençoa o lar dos que são corretos, os que cuidam do relacionamento com Deus, que cuidam da sua saúde, que cuidam do seu cônjuge, que cuidam dos seus filhos, que fazem as coisas certas nos seus negócios, que dão o melhor quando fazem suas atividades. Esses são abençoados. Ele zomba dos que zombam dele, mas ajuda os humildes. Seja humilde, seja confiante em Deus. Os sábios ganharão prestígio, mas os que não têm juízo passarão cada vez mais vergonha. Seja sábio, você vai ganhar prestígio, você vai ser honrado, você vai obter as riquezas, você vai ser respeitado, você vai ter uma família abençoada e próspera. Mas os que não têm juízo, os que não cuidam da lealdade, da fidelidade nos seus relacionamentos, aqueles que esquecem de confiar em Deus e se apoiam no seu próprio entendimento, aqueles que desonram os vizinhos, eles não têm juízo, passarão vergonha e cada vez mais vergonha.